Fala, loucos do bando, como vocês estão? A gente fez um vídeo falando dos jogadores que devem chegar ao Coringão e agora a gente vai falar dos que devem sair desse elenco extremamente inchado e incompetente que terminou um dos piores campeonatos brasileiros da história somente na 12ª colocação. Bom, primeiro a gente vai falar daqueles que já saíram, né? E aí, Léo, eu deixei em destaque aqui o Sid Clay, jogador extremamente não elogiado por você durante a segunda passagem do Corinthians. E aí, além disso, o Bozelli já saiu do time e o Michel Macedo não deixará saudades na lateral direita também, né, mano? Não, o Michel Macedo substituiu o Fagner, né? Mas não era um reserva de altura, nunca chegou a fazer sombra pro Fagner, né? Então, assim, ele tapava o buraco quando o Fagner estava suspenso ou quando o Fagner machucava. Essa é que é a verdade. E eu acho que, por exemplo, o Bruno Mendes, improvisado, joga muito mais que ele no lateral direito. O Sid Clay, né? Sid Clay é o torcida apelidou ele carinhosamente de Sid Bacon, né? Porque em 2007 ele fez uma boa passagem pelo Corinthians, foi campeão 2017, 17, paulista. né? 2017 fez uma boa passagem, foi campeão paulista, não foi campeão brasileiro porque depois do paulista ele vai embora, né? Mas ele fez uma boa passagem pelo Corinthians. Talvez viria quando veio, né? Veio com uma alternativa de suprir ali a lateral esquerda, mas essa segunda passagem dele totalmente fora de forma, muito abaixo mesmo. É 2018, Não né, most... Léo? Desculpa, foi 2018. 2017 era o Arana, o lateral esquerdo. Isso, 2018, 2018. exatamente. Fez só o Paulistão, só, isso. E aí ele veio como uma alternativa de uma carência que o Corinthians tinha na lateral esquerda, até com a saída do Carlos Augusto, muito fora de forma, os jogos que ele faziam totalmente abaixo, né? Tanto que ele tinha contrato até agora no final do Brasileiro e no final do ano passado ele já tinha sido desligado do time. O Wagner Mancini falou que não contaria mais com ele. E totalmente desastrosa essa segunda passagem do Sid Clay. Tomara que não volte nunca mais esse jogador, cara. O Sid Clay É, realmente não dá. O Bozelli, eu confesso que eu tinha uma certa admiração pelo Bozelli, apelidado carinhosamente por alguns torcedores, que eu acho que é eu e talvez mais dois de Golzelli, porque ele metia ali uns golzinhos, mas também ficou devendo muito pela bala que ganhava. o Bozelli, ele sai do Corinthians como sendo um dos artilheiros do ano e ele jogou só até fevereiro só. Ele jogou os 2 primeiros meses ali de temporada, aí ele se machuca, vem a pandemia, quando ele volta como reserva do jogo, entrando um pouco em cada jogo ali, e em dezembro ele não renova o contrato, não fica, mas mesmo assim, jogando pouquíssimos jogos, ele terminou como um dos artilheiros da equipe na temporada, né? Além disso, tem alguns jogadores no elenco que devem sair, que já estão, que não fazem planos da comissão técnica, entre eles, infelizmente, o Walter, acho que menos por problemas técnicos e mais pela vontade dele jogar um pouco mais, que é um Infelizmente mesmo, né? excelente goleiro. Já é a terceira despedida do Walter, acho que dessa vez ele finalmente sai, acaba saindo do Corinthians. O Matheus Davó, que eu acho que é um jogador que entrou bem em 2 partidas nesse ano, o que já deixa ele num índice muito melhor que o Jonathan Cafu e que o Léo Natel. E depois aí eu deixo pro Léo falar do Everson, do Ederson, do Everaldo, do Jonathan Cafu e do Marlon. Não, eu acho que o Ederson, né? Quando ele chega no Corinthians, ele foi uma das principais válvulas de escape, né? O Corinthians que, quando retorna aí o futebol da paralisação da pandemia, o Corinthians estava ameaçado de cair no Paulista, com 90% de chance de não classificar para a segunda fase, não tinha chance nenhuma, conseguiu classificar. O Ederson foi um dos destaques, com um chute fortíssimo de fora da área, da onde ele chutava entrava. Tanto que ele fez o gol da última rodada, que classificou o Corinthians, fez o gol nas quartas de final contra o Red Bull, uma falha do Júlio César, né? E na semifinal ele vai bem de novo, e na final ali, acho que foram 2 jogos feios, né? Mas o Ederson,
acaba o Campeonato Paulista, você falava, não, o Corinthians encontrou um bom volante ali, com um arremate de fora da área muito bom, talvez seja uma boa alternativa. Não conseguiu se firmar no time, fez partidas totalmente abaixo. O chute que ele tinha como grande arma ali ficou em segundo plano. E quando ele entrava, ele. Nossa, lembro que tem um jogo que ele tenta um calcanhar ali, acho que pro Jonathan Cafu, e totalmente desengonçado dentro de campo. O Ederson não vai deixar saudade se for embora, né? É um jogador novo, acho que tem 21 anos só, mas não vai deixar saudade se for embora, né? Mas são tanto o Ederson, o Everaldo e o próprio Marlon são jogadores que tinham contrato longos, né? Então, acho que com exceção do Marlon, que é até 2022, os outros são até 2023, 2024. E o Jonathan Cafu, que veio para ser uma solução e batata doce, né? Boa tarde a Virou, todos. Boa virou tarde a prêmio Jonathan todos. Cafu. Meu Deus, Jonathan Cafu. Pior que ele foi um pedido do Mancini, né? Então a diretoria acho que viu, pô, Foi. Mancini, você está fazendo um bom trabalho, vou te dar um jogador. Escolhe um jogador, aí. Escolhe um jogador no nível brasileiro que a gente vai atrás. Ele, pá, Jonathan Cafu. E aí, eu duvido muito, eu acho que o Corinthians tem que ser muito bom e tem que ser muito melhor do que está sendo nos últimos anos para conseguir se desfazer do Jonathan Cafu. Eu prometo, se o Corinthians conseguir vender o Jonathan Cafu ou emprestar sem pagar 100% dos salários, eu venho aqui agradecer publicamente, eu faço um vídeo somente para agradecer a diretoria. Porque eu duvido muito que isso vai acontecer. E tem alguns jogadores que estão aí na berlinda, Léo, que são jogadores que não estão rendendo o esperado, ou que, de certo modo, né, participaram muito da campanha que não foi a que a diretoria esperava e nem a que a gente esperava, acabando não entregando um desempenho muito satisfatório. Então vamos fazer assim, ó. Eu falo dos jogadores que estão aí do lado esquerdo e você fala dos jogadores que estão do lado direito. A opinião Justo. sobre cada um deles. Bom, eu quero começar com o Luan, que tá aí nessa foto extremamente triste, porque eu acho que ele assistiu ele jogando, assistiu aquela dominada de bola que ele tentou fazer. Começou bem, na Florida Cup parecia que ia ser o nome do meio. Teve muita sequência de jogos, jogou praticamente o Campeonato Paulista e o começo do Brasileiro inteiro, mas desapareceu. Não sei se ele não está se aplicando nos treinamentos ou se ele mesmo, ou se ele não consegue mesmo chamar a atenção da comissão técnica que põe o Arauz de meia armador. O Arauz. Sim, sim. É, Luan deixou um pouco a desejar, né? A gente até critica um pouco aí, porque de não colocar ele para jogar e queimar ele mais ainda, né? A gente tem vários exemplos aí de jogadores que demoraram um pouco para chegar e mostrar o que veio no Corinthians. Danilo é um próprio exemplo disso, e olha o ídolo que é o Danilo hoje no Corinthians, né? Acho que quando o time tá ruim, você acaba queimando muito jogador, né? E não sei se é o caso do Luan, mas eu acho que essa próxima temporada, se ele ficar no Corinthians, eu acho que vai ser fundamental, né? Tem que colocar ele para jogar para ver se ele vai mesmo, se ele não vai. Se continuar deixando ele no banco, ele vai ficar encostado. Foi um grande investimento para a temporada passada. O Corinthians não vai conseguir vender ele, no máximo vai conseguir emprestar, vai acabar o contrato dele e o Luan vai ser a frustração, como foi o Pato, como foi outros jogadores aí que o Corinthians trouxe para ser solução e acabou sendo decepções, né? Eu acho que dessa lista aí, o que mais está, não sei dizer tranquilo, né? Mas o que mais agrada o técnico Wagner Mancini é o Matheus Vital. Então, o Matheus Vital, que fez algumas boas partidas aí, nessa arrancada que o Corinthians deu no Campeonato Brasileiro, sair de perto da zona de embaixamento, né? E ele foi um dos principais jogadores, estava fazendo gol quase todo jogo ali. No jogo contra o Fluminense mesmo, o Corinthians ganha de 5-0, ele faz um belo gol de fora da área, faz um gol, se eu não me engano, antes contra o Sport, e vinha fazendo bons jogos, né? Fez o gol contra o Vasco. Não, contra o Vasco não, mentira. Contra o Vasco tô mentindo. Contra o Não fez gol contra o Botafogo. Vasco, não. Contra o Botafogo, isso, contra o Botafogo. É só escolher um time Mas eu do acho Rio. que. É só escolher um time do Rio que o Matheus É, Vital exatamente. faz gol.
Mas acho que desses que estão na lista aí, ele é o que, em entrevistas, é o que mais agrada o técnico Wagner Mancini, mas tem a especulação dele estar saindo, né, para um time dos Estados Unidos. A Primord veio uma, uma proposta desse time, diz que os diretores do Corinthians deram risada, porque se fosse para mandar uma proposta dessa, nem mandaria, né? Que diz que foi absurdo, acho que os valores muito baixos, né? Mas não sei, vamos ver aí se ele vai continuar no Corinthians ou se ele vai sair mesmo, né? Só para deixar claro, tá? A berlinda do Otero, do Casares e do Gemerson, ela tá muito mais relacionada com a extensão do vínculo desses jogadores com a capacidade técnica, né? Eu acredito que o Wagner Mancini queira ficar muito com o Casares no elenco, o Gemerson, porque é um zagueiro que espera-se que ganhe bem e que jogue bem, né? Para falar a verdade, ganhar bem eu tenho É. certeza que ele vai ganhar. E, e é uma deficiência que o time tem na zaga, mas que eu acho que com a renovação do Gemerson e a volta do esqueci o nome, do nosso lateral esquerdo que virou zagueiro, Danilo Avelar. do Avelar. Com a volta do Avelar, o sistema defensivo fica melhor. Então, eu acho que o Corinthians vai acabar renovando com o Gemerson, com o Casares e, infelizmente, na minha opinião, renovando com o Otero. Léo, você acha que tem que renovar com o Otero, que o Otero poderia deixar o Corinthians e depois já engata aí a situação do jogo? Não, eu acho que o Otero, pelo futebol que ele apresentou no Corinthians essa temporada, não renovaria, né? Até surgiu algumas matérias falando que o Casares só renovaria se o Otero também renovasse, né? Cara, se colocou essa condição, tchau pros dois. O Corinthians é muito maior que vocês dois. O Corinthians precisa de jogadores comprometidos, o Corinthians precisa de bons jogadores, porque são caras que ganham bem. Não ganham pouco, não. São caras que ganham bem. Eles têm contrato até o meio do ano, né? Até dia 30 de junho. Então, assim, Sim. até dia 30 de junho é certeza que eles vão estar no Corinthians. Depois disso, a gente já não sabe. Mas provavelmente eles devem sim renovar. Infelizmente, o Otero também tá nessa toada, né? E em relação ao Jô, cara, o Jô é o que a gente comentou, né? O único centroavante de ofício. Provavelmente vai continuar no Corinthians, a não ser que o Corinthians consiga trazer um outro centroavante aí e se desfaça dele. Mas eu acho que assim, se desfazer dele, vai ser mais por questão de alívio na folha salarial, que o Corinthians hoje tem uma folha salarial de aproximadamente 12 milhões, e já conseguiu dar uma aliviada com a saída do Bocelli, do Michel Macedo, do próprio Sid Clay. E se sair o jogo, provavelmente deve ser para a questão de alívio da folha salarial. Além disso, né, o Ramiro ele é colocado como um jogador que por não agradar muito os torcedores, então ele sempre é colocado em análise pela comissão técnica, mas eu acho que o Wagner Mancini tem muito apreço pelo futebol do Ramiro, porque ele vem jogando bastante, tendo boas oportunidades e muita chance para se equivocar na maioria dos lances. Eu acho então que o Ramiro continua sem dúvidas. Camacho, Léo Natel e Piton. Eu acho que o Léo Piton continua. É... Léo Pitão? Léo Piton, desculpa. O Léo Natel e o Lucas Piton. Eu acho que o Lucas Piton continua e infelizmente que o Léo Natel também continua pela carência do elenco, principalmente na lateral esquerda, onde o Fábio Santos já mostrou nessa temporada que precisa de reservas para a temporada inteira, porque ele joga ali uns 5 jogos e depois cansa bastante, até pela idade e pela intensidade que o Fábio Santos dá, né, ao lado esquerdo lá do Coringão. E aí sobra o Camacho, Léo. Camacho que esse ano teve como grande, acho que, momento dentro do Corinthians o gol sem goleiro que ele conseguiu perder no jogo contra o São Paulo. Sim. O Camacho ele foi um pedido do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes estava no Atlético Paranaense, quando ele vem, ele pede o Pedro Henrique de volta, ele pede o Camacho de volta para o Corinthians, que estavam como empréstimo, né? E o Camacho com o Wagner Mancini acabou não se firmando, né? Teve algumas chances ali em certos jogos como titular, em todo jogo praticamente ele entra no lugar do Cantígio, mas ele é um jogador, só para deixar claro, né? Essa lista que a gente colocou é uma lista que surgiu no portal R7, na própria UOL, no próprio Globo Esporte, né?
como os jogadores que a diretoria está analisando se vai continuar no elenco ou não. A voz do Wagner Mancini que vai ser a principal ali, né? Para falar se esses jogadores vão ficar mesmo ou não. Então, por exemplo, o Ramiro, provavelmente, igual você falou, vai ficar, porque o Wagner Mancini vê ele como um dos principais líderes, né, do elenco, e eu acho que provavelmente o Camacho não deve ser muito diferente, né? Então é um jogador já com experiência e provavelmente vai ficar, né? O Leonatel, pela falta de opção no ataque, né? Ele tem jogado como um falso 9, tem sido uma alternativa, e o Lucas Piton, porque o Corinthians hoje em dia, tirando o Fábio Santos, não tem lateral esquerdo, né? E não tem nenhuma solução na base de imediato para colocar no lugar, né? Então o Lucas Piton também, acho que na minha opinião, deve ficar. Dessa lista aí, Léo, eu acho então, só para resumir, que devem acabar saindo da equipe o Vital e o Camacho. Eu acho que dessa lista acaba saindo também o Vital, provavelmente vai capaz de sair para esse time dos Vão, Estados vão Unidos acabar mesmo, né? os caras dos Estados Unidos devem ter oferecido um Kisuko, e aí o do Willi deve estar esperando vir um Kisuko e uma paçoca junto para ir vender o Vital. Provavelmente sim. Então eu acho que ele Com acaba frete saindo. grátis via Shopee ali, né? Então estão anunciando o Vital na Shopee pro time conseguir comprar com frete grátis. Deve ser isso aí, cara. Deve estar a detalhes só e a gente vai descobrir isso aí nos próximos dias. Bom, esses foram, né, o início de temporada 2021 do Coringão. Você acompanha esse vídeo hoje e mais à noite você já vê o primeiro pós-jogo dessa temporada, Red Bull Bragantino e Corinthians pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Falou, Léo. Tamo junto. Falou Wesley, falou Fiel, tamo junto, deixa seu like aí e vamos nessa, vai Corinthians, que esse ano seja um ano aí de esperanças, né, com a base e que o Corinthians aí consiga nos dar mais alegrias para essa temporada, né? Muita raça. O que a gente cobra é simplesmente vontade de jogar bola. Valeu, fiel. Até o próximo vídeo.